Bom, hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2017. Pode botar aquela música do Racionais de fundo. Oh, é verdade. Diário de um Detento. Vamos lá. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Bom, eu sou o Thiago, Guilherme aqui, tô apontando, mas ninguém tá vendo. Famoso Guizinho da Madá. Famoso Guizinho da Madá. E a gente tá aí com esse novo projeto de podcast, né? Que é uma coisa que a gente sempre gostou e sempre quis fazer, né? Chegamos a fazer uma vez, deu certo, né? Relativamente certo. O que é um podcast dar certo? Acho que essa é uma questão legal pra debater. Bom, podcast bem sucedido é um podcast que a gente faz e consegue fazer, só isso. Não é um podcast famoso, tipo Jovem Nerd, tipo Rapadura Cast, ou tipo vários outros, né? Dragões de Garagem. Não. Porque uma das grandes dificuldades que pelo menos a gente teve quando começamos a fazer o projeto do podcast há uns 3, 4 anos atrás é a questão de tipo, o que você pode fazer numa mídia em que as pessoas só te escutam que seja interessante pra alguém ouvir, gastar um tempo, porque um podcast legal pra quem faz é 1 hora pra mais, né? Pra quem faz. Ruim pra quem faz é um podcast de meia hora, 15 minutos pra menos. Que é horrível pra editar, você tem que tirar várias coisas legais que você queria deixar. Não, e pra fazer um podcast de 1 hora ou mais, também você já tem que tirar várias coisas que você queria deixar. Quantas vezes já aconteceu? Eu lembro uma vez que, nesse projeto que a gente tinha antigamente, a gente chegou a fazer um podcast muito legal, que a gente fez sobre viagens internacionais. 2 pessoas que viajaram pra Nova Zelândia, a gente fez um podcast entrevistando e tal. O podcast ficou gigante, cara, gigante. Enorme. Tipo 2 horas, praticamente. Uhum. E, tipo, tirando com dor no coração, partes importantes, porque precisava deixar aquilo menor e audível. Mas você tem podcasts aí enormes, que são bastante gente que gosta de ouvir. Então é difícil, não sei se o tempo... Porque se for uma coisa interessante, uma coisa legal, as pessoas vão querer ouvir, entendeu? Com certeza. Diferente, né? Sei lá. Inclusive, não sei você, mas eu ouvia bastante os nossos podcasts. Até porque, assim, a gente tinha uma plataforma, né, pra falar a verdade. Site. Enquanto ele fala, vou pôr mais açúcar no café aqui, peraí. Quando você fala assim no microfone, não fala muito alto não, porque estoura, viu? É, que a gente tá testando ainda, tá? Agora pegou tudo. Não, esse é o famoso bebê gambate. Não tá pegando, você sabe. Mas na verdade tá, né? Que essa porra é uma desgraça, né? Mas enfim. A gente tinha uma plataforma, né? Que a gente falava de jogos, entretenimento. Cara, a real... Eles falando de jovens. É um pouco de... Era de jovens também. religioso enquanto jovem. Mas na real a gente fazia meio que numa pegada de Jovem Nerd, né? Só que com a nossa cara, né? Eu acho que esse é um problema de todo mundo que faz podcast, sabia? Eu, devido ao nosso projeto antigamente, eu participava de vários grupos relacionados a podcast. Facebook. Fóruns também ou não? Porque eu cheguei a entrar em bem fóruns. Pouco de fóruns. Mas é muito melhor, às vezes, você procurar em fóruns. Bem melhor. Porque, geralmente, os caras que produzem muito são os nerdões. E os nerdões não tem Facebook. Fato. Eu digo isso porque a gente já passou por essa fase. É verdade. E o que acontece? Muita gente, eu vejo muitas pessoas nesses grupos... perguntando, pessoal, dê ideias para o meu podcast. Como é que chama seu podcast? Meu podcast chama Mundo Nerd, Revolução Nerd. Tudo com nerd, tá ligado? Mano, tudo. E já começa errado aí. Aí você vai ver os temas, são todos temas, por exemplo, uma vez eu vi um que tinha um nome parecido com esse, e o tema era os melhores animes que eu já assisti. E eu, por curiosidade, fui ouvir. Meu, tipo, muito copiado do Jovem Nerd. A entrada... a forma de fazer, a forma de falar, a forma de dividir os blocos, muito copiado do Jovem Nerd. E eu acho que assim, hoje na podresfera que o pessoal fala, né? Podresfera? Podresfera. Não é podresfera, né? 80% dos podcasts são copiados de pessoas que gostam da mídia, mas não sabem como fazer e começam copiando outras pessoas. Não sei se isso é certo ou errado, mas não é legal pra quem ouve. Porque nenhuma pessoa vai deixar de ouvir o Nerdcast, normalmente que ela já conhece, pra ouvir o seu podcast. Vamos falar a verdade no Icrua, que é uma coisa que a gente até sofreu muito tempo. Apesar de a gente ter, eu acredito que a gente conseguiu ser bem original em muitas coisas que fizemos. Você não consegue atrair pessoas pra ouvir. E eu acho que todo mundo que produz ou que faz qualquer coisa quer que as pessoas vejam, entendeu? E nisso, copiando o Jovem Nerd e outros podcasts também, não consegue. A pessoa pode até pegar, você fazer muito esforço, que nem acontecer com a gente, fazer muito esforço para, não, escuta aí meu podcast, por favor, tal, pelo amor de Deus. A pessoa escuta, vai escutar
meia hora ou até tudo, vai falar, nossa, legal, gostei disso, e morreu. Não vai acompanhar. Porque aí entra outra questão que a gente vai entrar mais pra frente, talvez ou não. Eu já tô querendo pautar uma conversa informal. Sobre a periodicidade, né? Que é bem difícil de manter, uma coisa que a gente sofreu bastante. Mas a maioria dos podcasts sofrem de copiar outros podcasts, isso é muito errado. Mas aí vem a questão, como fazer diferente, meu parceiro? Responde aí pra nós. Então, eu não acho que você tenha que fazer diferente, não no sentido de produção, sabe? Acho que assim, você tem que falar de coisas diferentes, mas eu acho que a maneira que você vai estruturar as coisas e editar, acho que não precisa ser diferente, até porque o Jovem Nerd, ele é um padrão bem estabelecido, o corpo editorial dos caras é bom, tem tudo que eles fazem, né, claro. Não sei se chega a ter algum jornalista lá, mas é muito bem feito, né? Cobre bastante assuntos legais, e o podcast também, né, você tem aí o Léo Lopes que passou a editar, né, que, pô, a gente admira o Léo Lopes pra caralho, né, a gente... referência, acho que a única referência no Brasil que a gente tem, técnica, né? Técnica, sim. Tem o Metacast também, né? Não conheço. O Metacast é um podcast que fala sobre podcast também, que inclusive veio antes do Radiofobia, antes do Léo Lopes, né? Só que o Léo Lopes, ele é legal porque ele tem um know-how de rádio, né? Ele é radialista, ele mexe com equipamento de áudio, ele tem noção de edição, etc. Tanto que o Jovem Nerd começou colocando o Léo Lopes pra editar, sem falar nada pra ninguém, não sei se você sabe dessa história. Um episódio qualquer foi o Léo Lopes que editou e ninguém percebeu a diferença da edição deles pra edição do Léo Lopes, né? Então, mostra que o cara é bom, ele sabe o que ele faz, né? Óbvio que o cara também já conhecia o Jovem Nerd e já conhecia o trampo deles, né? Já sabia como eles faziam o trampo, e isso aí ajuda muito você a pegar algo e fazer com a cara deles, né? Mas mesmo assim, mesmo você conhecendo o trabalho dos caras, é difícil você pôr a identidade deles no que você faz. Isso é muito difícil. Mas voltando à questão do copiar ou não, se é bom ou ruim, eu não acho ruim no que diz respeito à estrutura. Se você já tem uma estrutura bem estabelecida, sabe que ela funciona, por que não usar? Entendeu? Agora, o que eu acho que não seria bom copiar é o estilo Jovem Nerd de fazer as coisas mesmo. Tipo, você tem um que é bonzinho e outro que é mauzão. Você tem um que fala bem das coisas e outro que fala mal de tudo, entendeu? Isso eu não acho que é bom copiar. Tipo assim, o nível de cópia vai a níveis, tipo, extremos, sabe? Como eu falei, por exemplo, o nível da apresentação. Tipo, eu sou fulano e não sei o que lá, fala uma frase. Eu vejo isso em muitos podcasts que eu escuto. Que eu assim, tento ver o que o pessoal tá fazendo e tal. Porque acho que esse papo tá se caminhando pra isso. A gente já passou por isso. Já tentou fazer um podcast e quando a gente fala, não é tentou de tipo, vamos fazer um podcast aí que nem a gente tá fazendo agora. Sim. A gente fazia de uma maneira mais profissional possível. Sim. A gente gastou muito recurso, compramos um fone, até o LX3000, lembra? Sim. A gente queria fazer a parada mais profissional, parada de artes, vinhetas, que o Thiago trabalhou muito. Possível, e a gente sabe os prós e os contras hoje, analisando 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Ixi, anos atrás, aí, bota no anos e atrás. Hoje a gente consegue analisar, entendeu? E entender melhor. Então serve aí pra quem quiser começar também, pra quem tem uma ideia melhor do que a nossa, ou quem quer realmente estar nessa pegada de fazer um negócio profissional e tal. É mais ou menos isso. O que eu vejo no cenário de podcast hoje é que não mudou daquela época, entendeu? Hoje tem mais pessoas que conhecem a mídia, tem mais pessoas que querem produzir, tem muitas empresas grandes no Brasil produzindo, organizações grandes, eu não digo nem empresas, coisa que não tinha na nossa época. Mas tirando esse pessoal que já vem com investimento mais alto, com uma capacidade de produção mais alta, quem quer começar do zero, com uma coisa mais prática e informal, que tem como começar, você não precisa ter um microfone da Behringer fudido para fazer um podcast, você não precisa ter um fone fudido, você não precisa ter uma mesa de som, você não precisa ter um estúdio, não precisa de nada disso. É um fone meia boca e um Skype com conexão mal menos. Não precisa nem ser da boa, dá pra fazer. Só que não adianta você fazer copiando, porque o cara não vai escutar o seu podcast zoado se tem um podcast igual ao seu, melhor. Exato. Mas como ter uma ideia diferente pra fazer um podcast? Acho que essa é a questão, entendeu? Como conseguir ser original nesse lugar? Então, a gente meio que nessa nova tacada, vamos dizer que a gente conseguiu ser original, né? Porque não tô querendo dizer que ninguém nunca fez isso, mas acho uma ideia bacana, deixar até explícito. Mas a nossa ideia de gravar a gente aqui do estado e da cidade de São Paulo. E São Paulo tem lugares lindos, assim como o Brasil inteiro, né? Mas São Paulo, por ser uma... Só São Paulo, só. Assim, SP Exit, né, mano? Você tem que sair do Brasil, né? Isso mesmo.
Mas como a gente aqui de São Paulo, né? São Paulo é uma megalópole, né? Considerado, né, uma grande capital, assim como várias outras no mundo, né? Como Nova York, etc. E tal. Que é uma coisa que muita gente não presta atenção. Exatamente. E quando você tem um foco muito comercial, você para de prestar atenção na beleza da cidade, né? O paulistano, ele tem muito esse problema, né? E a gente tá numa pegada, né, nesse ano de 2017, a gente começou a ver o potencial artístico que a cidade tem, até mesmo de natureza. E quando eu falo natureza, não questões tipo que a natureza fez, mas o que o homem conseguiu mudar também, que ficou bonito do mesmo jeito. E a nossa ideia acabou sendo gravar pessoalmente, né, que é uma coisa legal, porque a gente tem essa possibilidade, né. Nosso time é feito só por nós dois, pelo menos por enquanto, e eu acho que é melhor que seja assim. A gente pode ter um convidado ou outro esporádico, não vejo problema nisso, mas aí já vai dar mais problema pra gravar e tem um monte de coisa, né? Só tem 2 microfones. E que oi, né, tá mal. Mas a gente vai melhorar isso e vai ficar mais legal. Inclusive não tá tão ruim, o problema é que também não tá tão bom. E aí agora parece que piorou. Mas de maneira geral, é isso, esse é o time. É o Guilherme e o Thiago, que é esse que vos fala. E vai ser assim, despretensioso, é uma forma da gente conhecer a cidade, uma forma da gente gravar presencialmente, que eu não sei o que você tá achando, mas eu já tô achando super legal. A gente tá gravando olhando pro outro aqui, ver o que o outro tá falando. Igual, acabei de brecar o Guilherme agora que ele ia me cortar, e a gente consegue manter uma comunicação offset também, fora da gravação aqui. Coisa que não dá pra fazer por Skype, né? Mas voltando lá pro podcast, é você ser original da maneira que for possível, sabe? Não tentar inventar muita coisa, sabe? Deixar o programa o mais simples possível, tá? Porque, primeiramente, se você tá pensando em fazer isso, não tô falando de você, Guilherme, mas tô falando de você que tá ouvindo isso. Você que tá pensando em fazer isso pra ganhar dinheiro, saia fora, porque não tô dizendo que é impossível, mas não é a realidade, né? Cara, faça porque você gosta, faça porque você se sente bem fazendo isso. Eu acho que a partir do momento que você se sente bem fazendo isso, vem muita coisa de originalidade. Entendeu? Que nem a nossa estrutura, ela era muito jovem nerdizística, né? Tinha vinheta, tinha uma introdução, tinha apresentação, inclusive tinha até uma frasezinha de efeito, coisa que os nerdcasters fazem. Né? Tinha vírgula sonora, etc. Tinha zoeirinha no meio das piadas, tinha efeito sonoro pra piada, etc. Só que, cara, aí é que tá, isso funciona. Entendeu? Você tem podcasts que não tem edições nenhuma. Os caras gravam, o máximo que faz é cortar e upa, sabe? Não tem trilha sonora, não tem nada e fica muito legal, entendeu? Eu acho que a principal preocupação não é em ser original ou não, mas a principal preocupação é pensar, como que eu vou manter o ouvinte ligado nisso aqui, entendeu? Aí você tem que usar o teu arsenal que você tem à disposição, sabe? Vai ser meu conhecimento técnico no assunto, vai ser minha habilidade de edição, colocar uma música que case com o tema, colocar uma vírgula sonora legal, fazer piadinha, etc. Aí fica com você. Como eu já disse, tem podcasts muito bons, que eles são crus. Os caras gravam, não põe trilha sonora, tem cara que na real nem corta o áudio, sabe? Só finaliza e upa, entendeu? Isso é bom porque você tira o trampo chato da edição, porque editar é chato, principalmente arquivos grandes, né? E o problema é quando você grava num canal só, que é esse problema que eu vou ter, é que pra você acertar as vozes num canal só é ruim, você tem que ficar colocando envelope de áudio, aumentando a voz da pessoa que tá falando mais baixo, isso aí vai ser um trabalho que vai dar. E quando você grava em canais isso é bem mais fácil, edita cada canal independentemente. Mas é isso aí, né? Eu acho que a questão de originalidade ela não é tão importante. Tipo, fale de temas legais, entendeu? E principalmente, eu acho que esse foi o nosso pior erro. Não erro em si, foi uma experiência legal, foi bom, eu gostei pra caramba. Tá parecendo maluco, né? Com um microfone aqui, um fone só de um lado do ouvido, né? Tudo bem. É que vocês não estão vendo. E conversando, né? Porque tem gente passando aqui, né? Os caras devem estar passando, olhando, pô, aquele maluco tá com fone de ouvido, mas tá conversando com o moleque que tá na frente dele, qual que é o brilho? Sabe de nada! Mas é que eu tô ouvindo o retorno do gravador. Aí você pode meter que você tá fazendo uma reunião com pessoas importantes, porque com você tem cara, tem cara de nerd estranho, então pode, sei lá, participando de uma reunião de programadores, alguma coisa do tipo. Pode ser, mas pra fechar aqui minha opinião, acho que o nosso principal erro, entre aspas, foi falar de um assunto que já tem muita gente falando. Ok, a gente falava de algumas coisas diferentes, mas o nosso foco principal era falar do que a gente fazia no site, né? Tipo, jogos, filmes, etc. Sim, o podcast ele era aberto pra falar do que a gente quisesse. Tanto que a gente tentou fazer um sobre infância, que ficou legal pra caramba, não chegou a ser publicado. Que o Thiago perdeu. Que eu perdi. A gente chegou a fazer um desse de viagens, né?
você falou. A gente chegou a falar sobre o voo, né, MH370, né, da Malásia lá, loucão. Ó, lembrei, cara, caramba. Então a gente falava de coisas diferentes, né, mas o core principal da ideia, né, porque tudo terminava no site, né, tudo terminava no site. E o site era um Jovem Nerd piorado, então esse foi o erro, entendeu? E outro erro principal também que a gente foi ter uma visão muito de negócio pra coisa, né. O que você falou de fazer um bagulho profissional não é problema. O problema é você querer ter um retorno profissional. Imediato. Você achar que aquilo que você tá fazendo precisa voltar dinheiro pra você continuar fazendo. Exatamente. E aí é que tá, tipo, se alguém pensa em fazer, faça porque gosta primeiramente. Entendeu? Se você fizer porque gosta, consequentemente você vai fazer uma coisa boa. Porque se você gosta de verdade, você não vai entregar um bagulho ruim, né? E nisso aí a gente conseguiu sair bem, né? A edição ficava legal, a trilha sonora dava uma cagadinha às vezes, mas nada demais, né? Questão de... Mas se bem que a trilha sonora desse aqui tá da hora, tô curtindo. Né? Barulho ambiente, né? Enfim. Zoeira, era pra todo mundo pensar, caralho, eles estão gravando ao vivo com vinhetas, caralho, já ouvi. Então, mas esse é o meu objetivo. Ó, esse som que tá entrando agora, ó a virada. Não, esse foi você que fez, né? Porra, esse ficou legal, Não, cara. foi não, tio. Esse ficou legal. Pô, mas parece copyright. Copyrightitas. Copyshorro. E é isso. Questão de originalidade não é tão importante. A questão mais importante é como eu vou tornar isso tão atrativo que alguém vai ter saco pra ouvir. Isso pra mim é muito mais importante do que a originalidade. Até porque se já tem um padrão estabelecido, usa esse padrão. Sabe que dá certo, sabe que é bom, sabe que funciona. Até porque TV é muito assim, né? Os jornais são muito parecidos, as novelas são muito parecidas. Muda pouquíssima coisa. E aí vale o lado mais criativo. Mas assim, se você conseguir ter uma ideia disruptiva pra mídia, pô, melhor ainda, né? Junta tudo isso que a gente falou aqui e cria algo original. Puta, aí você vai deslanchar. Vamos lá, primeira coisa, eu acho que eu acabei confundindo, em vez de explicar, e depois que o Thiago falou ficou mais claro. É tipo, a gente tem que dividir, né, o que é um padrão de podcast e o que é o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, ele segue um padrão de podcast, que muitos outros podcasts seguem também, mas em cima disso eles criaram um jeito deles. Mas também não tem como você fugir muito, tá ligado? Tem gente que quer, sei lá, tipo, fazer a entrada do podcast no final, fazer o final no começo, sabe? Tipo assim, mano, eu não posso copiar o Jovem Nerd, então como é que eu vou fazer? Uma coisa que a gente sofreu também. Sim. Eu não posso copiar, como é que eu vou fazer? A gente até tinha umas brisas dessa, né? Por exemplo, a gente lia e-mail no meio do podcast, eu achava isso legal até. Não, mas isso é legal mesmo. Tudo pra não copiar, mas assim, existe um padrão de podcast que é um padrão que não é do podcast. Porque eu acho que todo mundo que quer começar a fazer podcast tem que entender que você não tá fugindo nada do rádio. A única coisa que difere um podcast de um programa de rádio é que o meio onde você publica ele. É a única coisa. Tanto que o nome podcast é um nome derivado de internet. Sim. Entender isso, entendeu? É que às vezes é inevitável copiar o Jovem Nerd porque você vai seguir um padrão de podcast, inclusive para você ter esse padrão claro, qual que é esse padrão? Qual que é o padrão que eu devo seguir? Escuta bastante o Léo Lopes, sabe? Lê as publicações dele, os artigos dele, livros que ele tem, inclusive. O Thiago tá lendo um. E outros, não só o Léo Lopes, tem muita gente que trabalha com... E radialistas, inclusive. Né? Se bem que eles têm uma visão mais arcaica de tudo, mas é interessante você ter esse know-how, sabe? Ter esse tipo de conhecimento. Pra saber que existe um padrão que tem que ser seguido, isso não tem como. Isso entra vinhetas, vírgulas sonoras e tudo mais. Mas aí depois você tem que ver quais são os recursos que você tem. Por exemplo, eu gosto de vários assuntos, e Thiago idem. A gente combina em diversos assuntos que a gente quer discutir. Talvez a gente traga aqui pra discutir qualquer dia. Por exemplo, a gente quer fazer podcast sobre política. Quais são os meus recursos pra fazer de política? Bom, os recursos técnicos eu até que possuo. Mas e o recurso de conhecimento? Será que eu possuo o suficiente? Então você tem que ter tem que saber dosar, entendeu? Às vezes a gente tem uma ideia, a gente quer fazer uma coisa... e a gente tem que ver se a gente consegue de fato fazer aquilo ou não. E não adianta, tudo que eu quero fazer eu vou conseguir fazer, porque basta querer. Não é bem assim. Por exemplo, é claro, se eu quiser fazer um podcast sobre política, eu vou me dedicar, eu vou procurar estudar, vou procurar conhecimento sobre isso, pessoas especializadas para me passar conhecimento ou até mesmo para participar do podcast. Com certeza. Mas isso demanda tempo. E talvez eu não tenha recurso para fazer isso. Talvez eu não tenha tempo para estudar, talvez eu não tenha dinheiro para estudar, sei lá, N motivos. Então você já não tem o recurso.
Então o que você pode fazer? E ao mesmo tempo também ver o que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer, que foi um erro que a gente passou muitas vezes no nosso antigo podcast. O que acontecia? Por exemplo, o Thiago citou com detalhes, e isso é importante ressaltar, o voo da Malásia que sumiu, eu não lembro o ano, 2012, né? O ano eu não vou lembrar. Mas que a gente, acho que ele sumiu em 2012 e a gente achava, não... Acho que ele sumiu em 2013 ou 2014, a gente achava que ele ia aparecer na Copa do Mundo no Brasil. A gente tem até umas teorias loucas. Foi o voo que sumiu na Malásia lá e até hoje ninguém achou. Por que ele sabe de tantos detalhes assim? Porque ninguém sabia nada sobre esse voo, a não ser o que passava na mídia. E a gente consumia a mídia de uma maneira bem porca na época. E o que a gente precisou fazer? A gente precisou revirar a internet sobre artigos, teorias da conspiração, porque a gente queria colocar para dar uma graça. E várias coisas, e a gente conseguiu fazer um ótimo podcast, mas não é nenhum assunto que ninguém dominava. Então a gente trouxe uma coisa legal, que foi da hora pra gente fazer, foi da hora pra gente estudar, coisas que a gente sabe até hoje, o que rolou naquele podcast, stories e tudo mais. Mas deu um trabalho porque ninguém sabia o exato, ninguém dominava aquele assunto e na verdade acho que ninguém queria fazer nada sobre aquilo, mas a gente queria diversificar o conteúdo. E aí o que acontece? A pessoa quando for ouvir, vamos imaginar um paraquedista do Google. Pesquisou no Google lá, voo MH370 da Malásia. Ele vai entrar na BCC pra ler, entendeu? Ele vai entrar na Reuters. Ele vai ver talvez ele até escute um podcast, ele gosta de podcast, mas ele vai procurar um podcast mais especializado, um podcast de algum meio de comunicação já estabelecido. Pra depois, em último caso, chegar no seu podcast que vai estar na página 3 do Google. Mas aí a gente tá falando de indexação, aí é outro assunto. É verdade. Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes você desgasta você e toda a equipe que é trabalhada no seu podcast. Inclusive, pode ter gente que pague pra produzir os podcasts, pra editar, tem empresas que faz isso. Então, às vezes você gasta um puta recurso pra uma coisa que não tá sendo natural. Então, você tem que primeiramente ter uma ideia, achar essa ideia legal... E falar, por que essa ideia pode virar um podcast? Acho que essa é a pergunta que você tem que fazer, né? Tinha outra coisa que eu queria falar também. Mas é isso, ver os recursos que você tem, o que você precisa buscar para fazer e ver se isso realmente vale a pena virar um podcast. Às vezes é um assunto que você quer falar, mas quem vai escutar? Se você estiver fazendo um bagulho que você não tá nem ligando para quem for escutar, que é o nosso caso, que nós já é macaco velho, então foda-se. Mas se você realmente estiver interessado nisso, porque realmente, como a gente já disse, se você tá fazendo algo, você quer que pelo menos alguém valorize, né? Então você tem que pensar em tudo isso. Não é a pessoa que tem que aprender a gostar de você, é você que tem que aprender a agradar a pessoa nesse caso. Nesse ambiente, sim. E você falou sobre dinheiro. Realmente, seria ótimo a gente ganhar dinheiro numa coisa que a gente demanda tempo e esforço. Mas se você quer dinheiro, realmente podcast não é a melhor escolha, cara. Se você quer, eu quero fazer isso porque eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de interagir, eu gosto dessas mídias alternativas... Mas eu quero viver só disso, como a gente já quis uma vez, que foi um erro que o Thiago citou. Podcast não é a melhor escolha. Você vê até podcasts grandes, como o próprio Jovem Nerd, não consegue viver só de podcast. Pelo menos não a curto prazo, né? A melhor escolha é a curto prazo. O que você pode fazer, se é isso que você quer, vai pro YouTube, cara. Vai para outros meios, vai pro YouTube, vai escrever para sites, para blogs. Monta um site, monta um blog, tenta viver de AdSense e gerar dinheiro com outros recursos que no podcast você não tem. O podcast ainda sofre muito nesse aspecto que a gente não tem uma plataforma real mesmo, como o YouTube, que dá suporte e tudo mais. Então a gente tem muitas dificuldades. Então se você quer dinheiro, talvez o podcast não seja a melhor escolha, mas ainda assim vale a pena. Falou tudo, né, mano? Não preciso falar quase mais nada, né? Mas se for pra tentar contribuir de alguma maneira, é isso, né? O problema é que a gente começa a fazer uma coisa, vê que dá trabalho, né? Vê que tá legal. Começa a comparar com outras coisas, né? Vê que tá bom, e de fato pode estar muito bom, né? Só que um outro ali que é piorzinho tem mais projeção, né? Às vezes os caras têm até patrocínio, etc. Só que você tem que ver quanto tempo o cara tá no jogo, né? Você tem que ver quem o cara conhece, né? Porque a gente não conhece ninguém de mídia, né? Ninguém, né? A gente consome muitas coisas, mas de mídia a gente não conhece ninguém, tipo, que poderia dar uma alavancada, né? Tem muita gente que conhece, isso aí já ajuda, parece que não, mas já ajuda, né? E, cara, dinheiro imediato não rola nem no YouTube, né? O Gui deu exemplo do YouTube, né? De fato, dá pra você ganhar dinheiro, mas é uma coisa que também demora até você ser visto, né? Porque você tem que se fazer ver.
Não é só tacar lá e falar, pronto, agora é só esperar a galera ver, eu vou lançando os vídeos aqui e uma hora ou outra o YouTube vai me recomendando o vídeo dos outros. Não é bem assim, tem questão de buscas também, enfim, muitas coisas. Então, não é só você fazer, gravar, editar, postar, não é só isso. Tem muitos pontos e o caminho é difícil, né, cara? E eu acho que tem que ser, porque tudo que é difícil, o retorno ele é mais recompensador, né? A gente nunca chegou a ter retorno de nada, né? Mas o retorno, quando ele vem de uma coisa difícil, pô, ele é excelente, entendeu? E assim, quando você ganhar teu primeiro real com o que você tá fazendo, tua primeira doleta, né? Dependendo da forma que você tá, você paga em dólar. Quando você tiver o seu primeiro pagamento, independente do valor que seja, é bom, você se sente bem, sabe? Tipo, você fala, porra, gerou, entendeu? Não dá pra comprar um café aqui da cafeteria que a gente tá, mas... Cara, hein? Ixi, cara, hein? Mas, porra, é uma recompensa, sabe? Você vê, porra, não tá do jeito que eu quero, mas tem gente que tá vendo, tem gente que tá, sabe? Isso é legal, isso é o bacana de tudo. Fechando, né? Foi o que o Gui falou. Tem assuntos que eles são chatos, por mais que na sua cabeça seja legal, às vezes pra maioria da equipe não é legal. Assim, se é seu business, se você ganha dinheiro com isso, igual o pessoal do Jovem Nerd, aí beleza, os caras, óbvio que eles vão procurar se inteirar do assunto, porque, pô, os caras ganham dinheiro com isso, né? E é até uma motivação estudar aquele tema pra fazer. Mas se você não ganha dinheiro com isso, se é só uma brincadeira, se é só por hobby, sabe, a galera não vai se sentir estimulada pra ir atrás, estudar e tal. Porque esse foi um erro nosso também, né? A gente era muito focado, mas o resto da galera nem tanto. E foi por esse e alguns outros motivos que não deu certo. Mas, cara, acima de tudo, se você não tiver um know-how de algum assunto, chama alguém que manja, entendeu? Porque aí você tira essa chatice de ter que estudar, põe alguém lá que saiba falar, e esse alguém vai ouvir o que as pessoas que não sabem vão falar e vai dar o ponto dele. Pô, vai sair um programa bem legal, porque é bom você trazer contraponto em qualquer discussão, né? Traz uma pessoa que pensa de um lado, traz uma pessoa que pensa do outro e traz uma pessoa que não pensa, entendeu? Às vezes a opinião da pessoa que não pensa ela é importante para fechar a discussão ali. Às vezes a opinião da pessoa que não pensa faz os pontos que sabe, que pensa de um jeito, que pensa de outro, mudar o jeito que eles pensam. Então é legal essa diversidade, né? Um ponto é diversidade. Se você não saber do assunto, chama alguém que sabe, porque de uma maneira ou de outra você tira a obrigação de ter que estudar aquilo, da equipe ter que estudar aquilo. Só que você não tira o conhecimento do programa, entendeu? Você sempre vai ter alguém ali que sabe de alguma coisa. E se você tiver com uma equipe totalmente engajada e com vontade de fazer, aí vale a pena vocês estudarem, né? Mas é chato, né? É uma coisa chata pra caramba. Eu acho que deu pra gente dar bastante dicas aí. Pelo menos assim, a gente não é nem mestre de nada e nem queremos ser. Mas é que a gente já passou por isso, né? A gente já quis fazer um podcast grande, bem produzido, conseguimos até, mas não conseguimos manter a periodicidade, que é outra coisa que a gente pode falar nesses minutos aí. É verdade. Foi outra coisa que a gente sofreu bastante. Por quê? Porque a gente conseguia fazer podcasts, o Thiago editava mais e melhor de todos nós, e a gente conseguia fazer podcasts bem produzidos, com bastante qualidade. A gente conseguia subir isso no nosso site com diversas qualidades, com facilidade de acesso. Conseguimos fazer tudo certinho no padrão que qualquer podcast grande fazia, a gente conseguia fazer com recursos mínimos. Eu acho que isso é a melhor das nossas qualidades. Mas cada podcast que o Thiago ia editar era no mínimo um mês. E não tô falando isso porque ele era lento ou porque ele não queria fazer. Porque ele tinha outros deveres, como todo mundo tem, e também porque ele priorizava muito a qualidade. Então era muito trabalhoso, justamente por a gente não ter os recursos adequados, ou seja, a gente não tinha o microfone adequado, a gente gravava via Skype, então tinha que acertar uma coisinha ou outra. Às vezes parava de gravar, às vezes não parava, às vezes a gente achava que estava gravando e não estava. Então isso cai. a gente dava muitos vacilos também. Então era muito trabalhoso editar, muito mesmo. E então pra gente conseguir atingir a qualidade que a gente queria atingir, que era tipo bater de frente mesmo em qualidade com outros programas, a gente conseguia, mas a gente não conseguia manter a periodicidade. É importante ter a periodicidade? É a pergunta. Será? Eu não sei, eu penso que, tipo, talvez seja necessário para o que você quer fazer. Porque se você for tratar de um assunto muito atual, você tem que ter a periodicidade. Por exemplo, hoje, no dia que nós estamos gravando, talvez um assunto legal pra gente tratar, se a gente fosse tratar de assuntos diversos,
que é o que a gente vai fazer. Sim. Mas a gente poderia, por exemplo, hoje falar de Bitcoin. É verdade. É um assunto importante que tá aí. Mas de agora que a gente tá gravando até esse podcast sair, talvez não seja mais um assunto importante. Então tem que ver isso. A periodicidade vai de acordo com o seu conteúdo, na minha opinião. Mas ela é importante. Ela é importante porque... Primeiramente porque você vai melhorando conforme você faz cada conteúdo. Então fazer um só e esperar retorno para poder fazer o outro não é legal. Talvez dê certo no YouTube ou em outras plataformas, mas no podcast não. E para você ir vendo mesmo se consegue fazer aquilo, sabe? Se vai dar para você e tal. A periodicidade é importante, mas como manter, por que manter e como manter com qualidade? Acho que essas são as questões que a gente pode tentar ajudar aí. Eu acho a periodicidade uma coisa muito importante. Já pensando um pouquinho diferente, não é nada combinado, viu, gente? A gente realmente bate muita ideia em muitas coisas, mas bate a cabeça em outras também. Momento do show do Matança. Puta vida, bicho. Diego perde até óculos. 7h37, bicho. Perde óculos, Mi Band, vixe. Se você tem uma Mi Band aí, fala aí como faz falta. Aliás, você tem que não ter pra saber, né? Foda-se. Mas Eu acho importante porque, pra quem consome, cria aquela expectativa, né? Tipo, nossa, hoje é o dia do podcast dos caras, entendeu? Só que é o seguinte, não confundir, aliás, não confundir não, mas não achar que periodicidade tem que ser um bagulho que é igual ao Jovem Nerd, tipo, toda semana. Até porque o Jovem Nerd, eles trabalham com isso. Novamente, eles ganham dinheiro com isso. Certo? A gente... Se eles ficassem publicar, eles param de ganhar. Exatamente. Entendeu? Isso em tudo, né? Se os caras, eles pararem com tudo isso, né? Eles não têm só podcast, mas o carro-chefe deles é o podcast até hoje. Até hoje. Eles têm canal no YouTube, só que eles não são fortes no YouTube. Forte que eu digo em visualizações, inscritos, né? Porque comercialmente eles são fortíssimos, estão sempre fazendo propaganda para alguma coisa, né? Campanha, etc. Mas em questão de atingir pessoas, o podcast é muito mais forte. E eu acho difícil não ser, deixar de ser um dia, porque podcast é uma mídia legal, porque é uma mídia difícil de se crescer, mas... você tem ouvintes fiéis, né? Acho que é igual uma novela, igual um seriado. Então, não achar que periodicidade tem que ser uma coisa de toda semana, entendeu? Porra, tem gente que grava quinzenal, tem gente que grava mensal, entendeu? Outro erro nosso, a gente querer fazer um bagulho semanal, e não dava, sabe? Eu editava, sim, eu prezava pelo máximo de qualidade dentro do que eu poderia fazer, mas também tinha a questão de que a gente não tinha conhecimento com edição, né? Não tinha, então, porra, dava muito mais trabalho, né? Eu não lembro quantos a gente gravou que eu editei, você lembra, Gui? Uns 4? Por aí. E começou a andar mais rápido depois do primeiro, do segundo e tal. Mas nosso erro foi querer criar uma periodicidade que a gente não estava pronto para fazer. E talvez nem a longo prazo seria bom, sabe? A gente ia acabar ficando desgastado e não gostar mais de uma coisa que a gente estava gostando de fazer. Então, assim, eu acho que tem que ter periodicidade, mas não precisa se preocupar, tipo, não precisa ser... O período não precisa ser tão curto, sabe? Não precisa ser semanal, pode ser quinzenal, entendeu? Só que seja pontual, entendeu? Se vai sair de mês em mês, tipo, todo último dia do mês, todo primeiro dia do mês, todo dia 15, lance pontualmente, entendeu? Porque à medida que você vai ter ouvintes, eles vão se tornar fiéis e eles vão esperar. Entendeu? E aí eu acho importante você ir desenhar a sua periodicidade de acordo com o que você retém de ouvinte, né? Exato. Porque às vezes você faz, sei lá, um podcast por semana, então por mês seriam 4 podcasts. E são 4 opções de podcasts para um novo ouvinte ouvir. Exato. Então às vezes é bom você gravar um em um mês e conseguir divulgar ele mais, ou fazer coisas para outras pessoas conhecerem. E à medida do tempo que você vai tendo ouvinte, você consegue ver qual que é a periodicidade ideal para o seu público, né? Acho que é o a palavra mais certa. Muito bem dito, né? De periodicidade versus alcance, né? O Gui falou uma coisa aqui que é imprescindível, né? Muito mais válido você gravar um por mês e cair na divulgação do que você gravar 4 por mês, perder muito tempo editando, aí chega na hora de editar, você fala, mano, eu tô cansado já, eu não vou editar não, só vou lançar, não vou divulgar, só vou lançar. E aí você tá pecando numa parte muito importante, que é a divulgação, entendeu? Tão importante quanto a gravação e a edição, pra ser honesto. Porque se você não mostrar, não vai ser visto. É simples assim. Simples assim. Sobre divulgação, só queria colocar um ponto que é complicado. Eu não sei dizer exatamente como que seria o meio de divulgação mais ideal, mas eu acho assim que para escutar podcast a pessoa já tem que conhecer a mídia.
E você precisa separar as pessoas que conhecem as mídias e a pessoa que quer produzir a mídia. Porque não adianta você... Eu vou colocar a palavra vender, mas não entendo como uma coisa financeira. Não adianta você vender o podcast para quem também faz podcast. Porque ela vai ouvir com um ouvido muito mais afiado, muito mais crítico. Então você tem que procurar pessoas que já conheçam a mídia ou pessoas que estejam dispostas a conhecer. Não tem uma receita certa para isso, e mesmo se tivesse ninguém ia falar, né? Mas, não de graça. Assim, a questão é que, se você fizer um bom trabalho e esse trabalho for possível para você, não for uma coisa impossível, for uma coisa muito difícil para você fazer, você vai conseguir achar o público, entendeu? O público vai vir até você. E se ele não vem, é porque talvez está faltando alguma coisa para arrumar. Sempre prestar muita atenção, né? Questão de divulgação, não vou colocar ponto nenhum porque tem muita coisa pra falar e não cabe pra hoje, né? Mas a gente pode sim, né, fazer o que a gente fez e deu certo, né? Deu relativamente certo, né, as coisas que a gente fez. Mas, resumidamente, se você não quiser gastar dinheiro com divulgação, é meter a cara e sair falando. Pô, dá uma olhada. Mas, tipo, não faz aquele trampo chato, tá ligado? Que o canal de YouTube tem. Mano, legal o seu canal, show. Olha aqui o meu. Se inscreve lá no meu, que eu me inscrevo no seu. Não dá certo. Isso é chato. E, mano, você só vai atrair pessoas que não estão de fato interessadas no seu conteúdo, entendeu? Entra num fórum sobre podcast, divulga lá. Entra num grupo de Facebook, divulga lá. E, enfim, tem mais dicas que a gente pode dar depois. Mas se você quer fazer de graça, você vai ter que correr atrás. Exato. A dica que eu posso dar é, por exemplo, eu tô tratando de um assunto X. Bitcoins. Eu vou em lugares que as pessoas falam de bitcoins e lugares que as pessoas querem saber sobre bitcoins. Exato. Se a pessoa quer muito saber de bitcoins, ela vai ouvir seu podcast de 3 horas. Porque ela quer muito saber. Entendeu? Então é mais ou menos esse caminho que tem que seguir. Mais ou menos isso aí então. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí, né? Falar que eu tô empolgado por essa nossa nova empreitada. Dizer que gostei do clima, né? Uma conversa legal, poder gravar algo olhando pra pessoa de fato, vendo a reação dela, poder interagir com ela pessoalmente, assim. Bem legal, bem diferente do que a gente tentou, né? E bem diferente do que existe de fato por aí. E tô empolgado pra fazer isso e com certeza vocês vão ouvir falar da gente, vão ouvir nossa voz de novo. E é isso. Tomara que sim. E sobe o som aí que eu tô indo embora. Falou. Pode? Ah, você deu hold, né?